espero, irmãos, que se Deus nos conceder saúde e vida, que nós não venhamos mudar o aspecto da igreja. É muito difícil essas coisas, né? E sabe por que nós fazemos isso? A maioria dos pastores fazem? Para não perder pessoas. Para não perder. Aí quem está lá faz o que quer. Remotivar emoções. Marcos capítulo 2. É o texto embasado dessa noite. Versículo 1, irmãos. Amém? Amém. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Isso quer dizer que Jesus tinha casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto decorrente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu próprio espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? Quais são as lições que nós podemos aprender com essa turminha amiga, esses 4 homens que surgiram do anonimato e ficaram famosos por esse ato de bondade, de misericórdia, de amor, de compreensão? É tão difícil hoje, porque me parece que nós já não estamos tendo mais paciências com as pessoas, tanto que nós passamos pelas pessoas muitas vezes sem identificar problemas que elas têm. Mas, irmãos, tem muitos problemas. Quero falar para vocês que eu trabalho com o público há muitos anos, e se eu fosse abraçar o problema deles, nem dinheiro eu ganhava, porque são muitos problemas e tem se agravado mais ainda. São pessoas se separando, são pessoas jogadas pela família, são pessoas depressivas, são pessoas querendo ceifar sua própria vida, e isso há um nome: isso é incompreensão. Nós não estamos tendo mais paciência nem com nós mesmos. Você entender que a causa de tanta separação no lar é falta de compreensão, é falta de paciência. As maiores brigas dentro de casa
é falta de paciência, falta de compreensão. Mas olha que interessante, irmãos. Dentre uma grande multidão, surgem 4 pessoas. E interessante é que, se nós observarmos esse texto, você não vai ver esse homem pedindo para ser levado. Ele não pede. Sabe, tem pessoas que não têm força nem para pedir, não tem força nem para orar, nem para chorar tem forças, de tanto sofrimento, de tanta angústia e de tanta desesperança. Eu não sei se existe essa palavra. Nós estamos vendo aqui algumas coisas interessantes que podemos tirar como lição para as nossas vidas. A primeira delas é a forma que esses homens se organizaram. A forma que eles se organizaram. Eles estavam, para termos ideia, eles estavam dentro da mesma visão e do mesmo propósito. Você vê que eles combinam, os 4, de pegar o leito. Com certeza o leito é uma cama. Uma esteira com 4 pontas. Se só 2 pegassem, não daria certo. Se 3 pegassem, também não daria certo. O certo mesmo, o suficiente, era 4 pessoas. Agora vamos lá, eu não quero fazer aqui uma mímica, nem uma peça teatral, mas vamos lá. Já pensou se esses 4 homens saem correndo para lados contrários? Cada um toma seu rumo, cada um toma seu norte. Como que ficaria a situação desse Cláudio, desse paralítico? Como ficaria? Com certeza esse coitado ia piorar, porque ele iria cair. Se um pega, corre para cá, o outro para lá, um toma o norte, o outro para o sul, leste. Então, quer dizer, não iria acontecer nada. O que nós podemos aprender para que venhamos crescer dentro da igreja, dentro do nosso lar e na nossa empresa? Nós temos que ter a mesma visão. Nós temos que estar empenhados nos mesmos objetivos. Isso é só o primeiro ponto, tem 3 ainda. Por que as coisas não estão dando certo? Você já parou para pensar? Porque muitas vezes o casal não se sobressai. É porque a mulher pensa de um jeito e o esposo pensa de outro. Aí a irmã Sônia fala, o pastor está falando de casal, então vai sobrar para o Luiz. E não é isso, eu quero aqui atrelar outros fatos. Por que uma casa muitas vezes não cresce? Porque os filhos pensam diferente dos pais e os pais pensam diferente dos filhos. Então, esse entreveiro, essas coisinhas, ela conduz à perdição, à derrota, ao fracasso. Uma igreja, por exemplo, que não tem a mesma linha de pensamento, ela está fadada ao fracasso. Olha, irmãos, eu não quero aqui dar nome para igrejas, mas essas igrejas neopentecostais, vocês sabem muito bem como que elas funcionam. É o seguinte, o obreiro lá tem que falar mais ou menos a cartilha do homem grande de cima. Tem uns que tem até que entortar a mão para falar. Sabe por quê? Por que eles crescem tanto, mesmo errados? Eu não estou aqui falando que eles crescem na graça, não. Eles crescem errado. Por quê? Porque eles estão trabalhando dentro da mesma visão e objetivo, mesmo que o objetivo não seja o mesmo, que eu creio que é. Mesmo de uma forma errada, eu nunca questionei, porque se tem alguém lá dentro que até hoje crê, é porque essa pessoa pertence a Cristo, pertence ao reino de Cristo. Mas por que eles crescem rápido? Porque eles trabalham em conjunto e não trabalham não para ver. Então a primeira coisa que nós vamos aprender com esses homens é que eles estão trabalhando para que esse homem chegue até Jesus dentro do mesmo propósito. Aí não tem ninguém cansado, não tem ninguém desmotivado, não tem ninguém desanimado, muito pelo contrário. Eles sabiam que quando aquele homem
chegasse diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele homem seria restaurado e curado. Eles tinham plena convicção porque eles estavam participando daquela multidão. Então, naquela multidão, Jesus já tinha curado, para que nós venhamos entender, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, Jesus já tinha feito muitas curas, Jesus já tinha curado um endemoniado que estava dentro da igreja. E aqui eu vou dar uma paradinha para nós trazer um fato diferente. Existe um louvor animado que fala assim: na casa do Senhor não existe. Me ajuda, irmão. Na casa do Senhor não existe Satanás. Eu sou Satanás. Canta aí, ajuda, meu irmão. Eu quero cantar mim. Já conheci, louvor. Isso. Então, isso. Vamos lá. Show Satanás. Show Satanás. É mais ou menos isso. Então, a pessoa que fez a letra desse louvor, ela não pegou a base bíblica. Porque dias anteriores em Cafarnaum, Jesus estava pregando numa sinagoga. E diz a palavra que um demônio se esquivou, se manifestou. Ele estava onde, o demônio? Vamos lá, para cá. Versículo 21 do capítulo 1. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, ao qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Israel. Então acredite que dentro da igreja existem pessoas que estão passando por problemas demoníacos. Sim. E esses problemas, pastores, eles só aparecem quando esse ambiente aqui ele está cheio de graça. Amém. Ele está cheio de poder. Amém. Acredite que tem pessoas dentro da igreja que não foram curadas. Esse homem estava lá escondidinho. Olha como é interessante a presença de Jesus. Aleluia. Olha como é interessante. O texto fala que as pessoas falaram: olha, esse daí, ele é diferente. Ele não prega como os escribas. Ele prega como alguém que tem autoridade. Não adianta o pastor subir no púlpito, ter uma boa liturgia, ter uma boa oratória, ter uma linha de pregação linda, mas se o pastor não tiver e a igreja não tiver revestida de autoridade que vem lá do alto, essa igreja não vai fazer nenhuma diferença. A igreja de Cristo, ela tem que estar revestida da presença de Cristo. Amém. E se Cristo está nesse lugar, pessoas serão restauradas, as portas vão abrir, e se tiver algum demônio, vai ser expelido em nome de Jesus. Aleluia, eu creio. Ele estava lá muqueado, os escribas pregando e o demônio lá. Só bastou Jesus chegar. O que tem você contigo já viesse nos perturbar antes do tempo? Ou você pensa que nós não te conhecemos? Tu és o Santo de Israel. Eu quero falar desse Deus que você serve. Ele não é só Deus, Ele é o Santo de Israel. E que nessa noite Deus, Ele está aqui para nos abençoar. Aleluia. Voltando para o texto. Então, no primeiro ponto, o paralítico foi curado, porque seus amigos estavam dentro da mesma visão. Sabe por que eu luto tanto para que nós venhamos pregar a graça na cidade de Tiradentes? Irmãos, pode ser que eu seja recolhido primeiro que vocês.
mas o nosso legado ficará Aleluia. de uma igreja que prega a graça, Aleluia. uma igreja que trabalha na visão da palavra, na visão de Cristo. Aleluia. E fique tranquilo, se você pregar a verdade, se você pregar a graça, as pessoas serão curadas. Aleluia. Então analise bem, querido, se a sua casa, se dentro da sua empresa, as coisas estão trabalhando dentro do mesmo propósito, correndo para o mesmo norte, tendo os mesmos objetivos. Talvez Deus esteja falando comigo nessa noite, para que venhamos crescer. Nós falamos tanto de Isaac, trilhamos aí um tema para um ano da grande colheita, mas eu preciso, filhos, falar a verdade para vocês, para que nós venhamos crescer no aspecto espiritual, no aspecto numérico, financeiro. Nós temos que estar dentro da mesma visão. Essa semana agora, eu vou junto com a pastora, nós vamos colocar aqui, eu tenho visto algumas dificuldades, por exemplo, na questão da oração. Então o que iremos fazer? Nós iremos fazer os pontos de oração, os alvos de oração, e iremos colocar num lugar que dê para vocês verem. Quando vocês chegarem, não precisa ser o pastor, gente, a fazer isso. Não precisa. Chegou aqui, o pastor não está. Você pega o microfone, está ligado, pastora? Está ligado o microfone? Está. Você começa a orar. Amém. Aí, para você não esquecer, você vai olhar para o folhetinho. Eu iria fazer um banner, mas nós vamos colocar um folhetinho. Você vai olhar, peraí. Primeiro nós temos que orar pelo Brasil, então vamos começar orando pelo Brasil. Nem que você ore pelos outros países, mas o foco ali é o Brasil. Aí você desce mais um pouquinho. Então vamos orar agora a oração pela família. Então vamos orar 5 minutinhos pela família. Por quê? Isso é uma visão, isso é um objetivo, porque senão se torna Babel. Daqui a pouco eu estou orando, por exemplo, pelos pastores, e os irmãos estão orando pelo presidente, e vira aquele tumulto, ninguém sabe quem está orando por quem. Agora pensa todo mundo junto orando pelo Brasil. Aleluia. Termina, todo mundo vai orar pela família, orar pelo ministério. Então nós temos uma sequência, então criamos uma identidade. Isso é chamado visão. Amém? Não é que eu vou estabelecer na igreja uma nova visão. Não, já tem muita visão por aí. Tem muita gente enxergando. Nada disso. A nossa visão aqui é empregar o evangelho e amar as pessoas. Amém. Foi isso que esses 4 homens fizeram. Então, para a nossa casa crescer, nós temos que estar dentro de uma visão. Que visão é essa? Primeiro, Cristo é o dono de casa. Aleluia. É Cristo que rege a minha casa. É o Espírito Santo que nos guia. É o seguinte, filho. Aqui em casa, nós se sentamos para comer. Aqui em casa nós oramos. Sabe por que nós oramos, filho? É porque quando você crescer, você vai ensinar para os seus filhos como orar numa mesa. Isso é estabelecer uma visão. Ah, começou a trabalhar? Então, filho, é assim que nós trabalhamos. Aqui dentro de casa, todo mundo divide tudo. Isso é uma visão, um propósito. Quando chegar no final do ano, está todo mundo passeando. Por quê? Porque trabalharam em conjunto. Trabalharam para que houvesse uma prosperidade. Ganhamos 3 mil, gastamos 4. Irmão, isso é péssimo. Nós falamos, estamos ensinando dentro de um texto. A pessoa traz um contexto. Então, no final, causa divisão e não há um crescimento. Amém? Amém. Amém. Então, a primeira coisa que eles fizeram, vamos lá. Versículo 2 e 3. Muitos, para o Luiz e a Sônia que pegaram o texto já, Marcos 2. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Eita, esse culto estava lotado. Deus estava nesse culto e Deus estava aqui. E anunciava-lhes a palavra. Tinha alguém fazendo algo diferente que não fosse a palavra?
O que é que ele estava pregando? E hoje eu tenho visto tanta coisa. A palavra fica em último lugar no culto. Alguns foram ter com ele, conduzido o paralítico, levado por 4 homens. Esses homens, sabe por que esses homens estão na história? Porque eles escreveram a história baseada no amor, na compreensão, na misericórdia. E o que é misericórdia? O que é compaixão? É eu sentir a dor da pastora. Eu senti a dor da pastora Lourdes. Eu senti junto com ela a mesma dor, o mesmo sofrimento. Isso é você amar. Igreja não é você chegar em busca de milagres, ver quem que vai ser o melhor pregador, nada disso. Igreja é um amando o outro, mesmo vendo os defeitos um do outro. Mesmo vendo. Isso é o grande milagre do Evangelho. É nós reunirmos aqui, sabendo que cada um tem um pensamento diferente, mas quando chega na plenitude da graça de Cristo, somos iguais. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que estava o doente. Olha só que coisa linda. Sabe, você não vê aqui, eles poderiam simplesmente desistir. Ah, não vai dar não. Viemos até aqui, mas olha só como está. Olha como está aquilo. É gente na porta. Ah, nós não vamos conseguir não. Nada disso. Não dá de um jeito, vai de outro. Sabe o que é isso? Sabe o que esses homens nos ensinam nessa noite? Não desista. Glória a Deus. Irmão, não desista. As pessoas querem que você desista. As pessoas são loucas para que você desista. Eu quero falar para você que Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele está falando para você: não desista. Amém. Mesmo nos dias rubros, nos dias negros, aonde o frio bate na canela, aonde as pessoas se levantam contra você, mesmo às vezes o seu corpo pedindo para parar, Jesus está falando: não pare. Glória a Deus. Não pare. Ah, Deus é maravilhoso. E agora, irmãos, olha que coisa interessante. Versículo 5. Vendo-lhes a fé. Olha que coisa linda. Glória. Esse homem não tinha fé nenhuma. Esse homem estava debilitado. Ele era cláudico. Essa palavra cláudico, irmão, quer dizer, ele era paralítico. Paralisado, a Bíblia não fala quantos anos ele era paralítico. Mas de uma coisa o texto fala, é que alguma coisa errada esse homem fez no passado. Alguma coisa errada esse homem fez para que ele fosse punido por isso. E aí entra a ação redentora maravilhosa desse Jesus. Jesus, ele não se importa com o teu passado, porque ele tem algo muito grande no presente. Aleluia. Quem olha para o passado não vive a história do presente. Quem olha para o passado deixa de viver o futuro. E sabe por que as pessoas não crescem, mesmo ouvindo o evangelho de poder? Porque elas estão olhando lá para o passado. E Jesus está nos mandando nessa noite a olhar para o alvo. Aleluia. O alvo é Ele. Aleluia. Segundo ponto aqui. O paralítico foi perdoado porque os seus amigos partilhavam da mesma fé. Aleluia. Jesus não olha para aquele homem. Nada disso. Diz o versículo 5 que Jesus olha para os homens.
para os amigos, e olhando para aqueles amigos, vendo-lhes a fé. Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, só o versículo 1. Sabe, irmão, Deus, Ele fará coisas grandiosas dentro da tua casa. Você tem permissão da parte de Deus para conquistar, irmão, coisas grandes. E só depende de nós, porque Deus Ele já fez. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, só o versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Você tem certeza que vai acontecer. Aleluia. Você tem que estar num culto desse na certeza que as coisas acontecerão. Amém. E aqueles homens, eles tinham tanta convicção que eles fazem uma manobra, coisa de doido. Não sei de que forma eles fizeram, não sei se foi com a corda, mas eles pegam esses homens, eles abrem aquele eirado, aquele telhado, e eles olham. Algum deles devem ter observado e visto que Jesus estava no centro. Eu quero falar nessa noite que Jesus continua no centro. Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Então eles olham e veem que Jesus está no centro, porque era de costume. O pregador, ele sempre ficava no centro. Aqui é diferente. Eu fico aqui, vocês ficam, mas na sinagoga, nas casas, os cultos eram assim. O pastor, o pregador, o mestre, o rabão, o rabi, eles ficavam no meio. Por quê? Porque era uma filosofia deles. Por quê? Porque eles sabiam que a palavra, eles demonstravam através da lei que o pregador, ele era um representante de Cristo. Então a palavra sempre tinha que estar em alta. Ficava o pregador no centro e as pessoas sentadas ouvindo. Eu quero falar para você que o Senhor Jesus é o centro da nossa vontade e da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Então esses homens, eles creem tanto que eles não veem obstáculos. Eles não têm preguiça, eles não têm medo, eles não se importam de serem julgados, porque eles sabem que o trabalho dele eles sabiam que o trabalho deles não seria em vão. Aleluia. Você sai da tua casa para vir para um culto desse, eu quero falar para você, filhos, que esses momentos que você está passando aqui não são em vão. Amém. Voltamos para Marcos. Eles partilhavam da mesma fé. Você já percebeu que há uma luta muito grande quando você tem um parente que não partilha da mesma fé? Você está falando uma coisa, ele fala outra. Quem já passou por isso? Você vai num batizado, num aniversário, num churrasco, e tem lá uma pessoa que não partilha da mesma fé. Eita, que luta! É verdade. E aqui vai o conselho, irmãos. Não tem ninguém solteiro aqui não, né? Tem. Vou dar um conselho para vocês, tá? Não atrai a pessoa para perto de você que não partilhe da mesma fé. Você vai ter problema. Ah, não, pastor, eu vou ganhar ela para Jesus. Ah, pastor, eu sou batuta. É difícil, filhos. Você sabe do que eu estou falando. Esses homens levam o Cláudio, o paralítico, porque eles partilhavam da mesma fé. Eles sabiam que quando chegasse diante de Deus, esse homem seria curado. Aleluia. Amém? Amém. Mas tem mais coisas. Vai olhando a hora tem tempo aí. Se tiver certo o relógio. Então dá certo. Eu quero, irmão, que aqui você tem liberdade de glorificar Deus com os teus lábios,
com as tuas palmas. Então fique à vontade, porque tem mais coisas aqui, meu irmão. Tem coisas lindas aqui. Tem coisas lindas. Ainda no capítulo 2. Ainda no capítulo 2. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Eu quero apenas dar uma pausa rápida aqui. Sabe por quê que nós temos a convicção que haverá salvação dentro da nossa casa? Sabe por quê? Por causa da nossa fé, filhos. Quando eu falo para vocês que a sua família é de Cristo, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu não sei que forma que Deus vai fazer, mas a tua fé santificará o teu lar. Aleluia. A tua fé santificará os teus filhos. A tua fé santificará a tua família. Sabe por quê? Porque a fé em Jesus, a fé na graça, faz com que nós venhamos nos sobressair das demais religiões. Porque as religiões, elas cobram, e Jesus, ele vem para nos trazer graça. Amém, Jesus. Versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Vocês já perceberam que quando a pessoa quer caminhar para vir para a igreja, já começa um monte de problema, já começa um monte de barreira, já começa um monte de coisa? Falar: olha, não sei não, aquela igreja ali, o pastor lá é bem estranho. Irmão, você vai para a igreja, as coisas. Eu já vi pessoa falar assim, tem a pastora de falar: olha, depois que eu comecei a ir para a igreja, deu tudo errado. Mas como é que pode isso? Que linha de pensamento maligna é essa? Você não sabe, não. Se você não ia, viu? Comecei a ir para aquela igreja, as coisas começaram a dar errado, irmão. Então quer dizer que esse Deus é muito fraco. Nada disso. Ela começou a ir para a igreja e houve um confronto desta pessoa com o Espírito Santo. E geralmente o Espírito Santo vai tirando as arestas, vai limpando, vai purificando. E às vezes a pessoa, ela não entende o trabalhar de Deus, mas desde o momento que ela pisou na igreja, já começou a haver salvação, purificação e justificação da parte de Cristo. Amém? Aí senta com outras pessoas e fala: eu também. Irmão, eu quero falar para vocês que são 20 anos no Evangelho e cada dia é melhor. Cada dia eu tenho vontade de caminhar mais com Cristo. Cada dia, mesmo nas dificuldades, eu caminho com Ele, porque eu sei que caminhando eu vou para Canaã. Eita, glória a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E esses homens, eles, olha como que é lindo, olha, é tão gostoso entender quem que é Jesus. Jesus é Deus. Jesus não é um espírito iluminado. Jesus não é o arcanjo Miguel, como eu vi na internet esses dias. Jesus, ele é Deus, ele é soberano. Enquanto ele estava no meio do culto ali, vendo todo o movimento, ele olha para aqueles homens e diz a palavra que ele conhecia o coração. Para conhecer o interior de uma pessoa, só sendo o próprio Criador dessa pessoa. Aleluia. Nem você que colocou seu filho no mundo, a Renata colocou o Vitor, mas olha para ele, você sabe o que ele está pensando agora, minha irmã? Não sabe. Você sabe o que Henrique está pensando agora? Se você soubesse, hein, pastor? Já pensou? Então, mas só esse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, benigno, gracioso, Ele te conhece, filho. Ele te conhece. Sabe as tuas necessidades. Amém? E Jesus não dá nem bola. E Jesus faz uma pergunta para eles aqui. E Jesus, percebendo logo por seu espírito, essa palavra, por seu espírito, vê que está em minúsculo. Amém? Esse em seu espírito é em seus pensamentos. Como está na sua, pastora?
Isso. Jesus viu que, Não. O 8. no mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Isso. Então, Jesus, dentro dos seus pensamentos, já sabia o que eles estavam pensando. E falou: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: está perdoado os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Terceiro ponto desse ensinamento: Deus, conhecendo o nosso coração, tinha por direito nos condenar. Ele tem esse direito, porque Ele é Deus, Ele é santo, e a nossa essência é má. Diz o apóstolo Paulo: sede todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aleluia. Depois busque isso em Romanos 3. Nós somos mentirosos. Não é que nós estivemos mentindo, não, irmão. Não, isso é uma falta de respeito. Eu falo isso para vocês. É que os nossos pensamentos vacilam, vagueiam. Ao mesmo tempo que nós amamos, nós odiamos. Ao mesmo tempo que nós ministramos bênção, nós praguejamos. Deus nos conhece e Ele tinha por direito de nos julgar e até subjugar, mas Ele preferiu. Eu quero que você adore esse Deus. Aleluia. Ele preferiu te amar. Aleluia. Foi uma decisão dele te amar. Foi uma decisão dele te abraçar. Glória a Deus. Aleluia. Foi uma decisão dele nos amar. Ele poderia nos condenar, como nós fazemos com as pessoas. Aconteceu um fato no prédio esses dias. Houve uma confusão. E um empurra para cá, um empurra para lá. E nesse empurra, um empurrou o outro e o outro terminou morrendo. Bateu a cabeça, ficou doente. Isso foi domingo do Dia das Mães. E daí esse rapaz foi para o hospital, vinha muito aqui no culto conosco, falava de Jesus para ele. E ele faleceu, novo ainda faleceu. Mas irmãos, o que apareceu de pessoas para metralhar o rapaz que fez isso? Quer dizer que os dois estavam errados na hora da briga. Mas e ninguém dava bola para o falecido. Só bastou o homem falecido. Queriam fazer justiça com as próprias mãos. Queriam penalizar os pais. Olha como nós somos bonzinhos. E daí o que impera é a nossa verdade. Graças a Deus que a minha verdade não é a verdade de Deus. Graças a Deus que a verdade de Deus é plena. O amor de Deus é ágape. Aleluia. Não é o amor de homem. Não é o amor efêmero. Não é amor filos, mas é o amor que dura para a eternidade. Amém? Aleluia. Deus, conhecendo o nosso coração, tinha por direito nos condenar. Ele decidiu nos amar, Aleluia. nos absolver. Aleluia. E fechando aqui, meus irmãos, qual é mais fácil? Dizer ao Cláudio, ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Aleluia. E aqui eu queria que você entendesse: ser feliz é o mandamento. Conquistar coisas grandes é um mandamento. Obedecer ao Evangelho é um mandamento. Só que esses mandamentos só traz crescimento. Jesus não falou aqui para esse homem: olha, se porventura, quando você não tiver com preguiça e terminar o culto aqui, você pode se levantar. Nada disso. Jesus falou com autoridade: levanta-te, eu mando. Então, irmão, eu quero falar para você que independente da tua situação e do teu problema,
Jesus está mandando você levantar a cabeça. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que Deus faz por mim. E tem coisas, pastoras, que é eu que tenho que fazer. Tem muitas vezes que coisas que você tem que fazer, você quer que Deus faça. Deus não faz, irmãos. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Então tem coisa, quer crescer? Tome coragem. Pega essa palavra no teu coração e traz ela como matéria no teu espírito. Que você vai ver os milagres acontecerem na tua vida. E para a honra e glória de Jesus, você vai ver coisas acontecer. Aleluia. Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Como que nós falamos que cremos em Deus? E quando dentro de uma gripe, nós já começa a esmurecer e desanimar. Levanta-te, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, Glória a Deus. para perdoar pecados. Primeiro, você já é perdoado. Aleluia. Tem pessoas usando aí os seus lábios para falar, irmão, até na oração. Eu vou até falar para aqueles que oram aqui. Não comece na oração se apequenar. Pelo amor de Deus, irmão. Ah, Senhor, eu sou um velho rastejante, Pai. Ah, meu Deus, eu sou um coitado, eu sou um pecador. Pode parar com isso, filho. Pode parar com isso. Você é escolhido, ungido de Deus e remido pelo Espírito Santo. Aleluia. Aí vai orar, Senhor, eu sou tão pequeno, Pai. Eu tenho até vergonha, Senhor. Sabe, Pai, a tua glória, irmão, para com isso, filho. O Espírito Santo habita em você. Amém. Levanta a cabeça. Anda. Conquista. Amém. Depois a pastora me pega. Já sabe que eu estou com a garganta. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Aleluia. Mas aquilo que você tem que fazer, Deus não fará por você. Não fará. Ele te deu autoridade para você fazer. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar pela tua vida, filhos. Diante da palavra poderosa do Senhor Jesus. Aqui não tem nada do pastor Alexandre. Aqui é tudo de Deus. Aqui é tudo do alto. Amém. Mas diante dessas lições, desses homens que estavam no anonimato, eu quero falar que você é precioso, preciosa para Deus. E que Deus está te mandando, seja feliz, conquiste coisas grandes. Pare de pensar pequeno. E creia em Cristo que Ele é poderoso para fazer. Eterno e amado Deus, diante dessa palavra tão maravilhosa e poderosa, nós queremos, ó Deus, já abraçamos essa mensagem. Já manifestamos o Teu querer em nós. E temos a certeza, Pai, que coisas grandiosas irão acontecer. Por quê, meu Deus? Porque estamos trabalhando dentro do mesmo propósito. Porque estamos partilhando da mesma fé. Porque, meu Deus, trabalhamos sabendo que em vez de receber julgamento, nós recebemos liberdades em Ti. E sabemos que aquilo que não podemos fazer agora mesmo, o Senhor está fazendo por nossas vidas em nome de Jesus. Adore esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Aleluia.